Olá, meus amigos. Deixa eu ver se entrou aqui, que a internet estava me dando canseira aqui. Acho que agora foi. Bom dia, minha amiga Carlen. Agora foi. Amigos, vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu avisar aqui a galera que a live começou. Que essa internet hoje estava extremamente difícil. Doutor Igor, bom dia. Vamos acordar, galera. O dia já tá aí, ó. Os passarinhos cantando aí, ó. Estão ouvindo? Vamos acordar, deixa eu avisar aqui pro pessoal que a live começou. Coloquem os coraçõezinhos aí pra gente. Não deixem de colocar os corações. Cecília, grande Cecília, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o nome da live. Amigos, me digam como é que vocês estão, como é que está a vida na quarentena, quem que ainda está trabalhando, quem que está em casa. Deixa eu tentar fixar o nome aqui da live. Vamos lá, vamos entrando. Compartilhem essa live aí no aviãozinho. Fixar comentário. Oba, consegui fixar o comentário. Doutora Carla, bom dia. Vamos entrando, meus amigos. Eu gosto muito desse projeto aqui, dessa live, às 7 da manhã. Hoje eu não consegui entrar às 7, que a internet tá dando canseira. Tive que ir lá trocar o Wi-Fi. Eu tenho 2 redes aqui. Mas tem dia que as 2 estão de folga e nenhuma das funciona. E a gente fica nesse troca-troca de Wi-Fi. Deixa eu colocar aqui. Mas esse é o projeto, amigos, que eu tenho gostado muito. Eu acho que esse projeto é um projeto extremamente útil. O objetivo daqui realmente é tirar o pessoal da cama, é realmente tirar o pessoal do sofá, para deixar bem claro que a gente só vai conseguir colocar a nossa advocacia na rua, a gente só vai conseguir tirar a nossa advocacia da inércia quando a gente começar a fazer isso. E fazer isso é um hábito, né? E hábito, a gente cresce com os hábitos. Eu fico extremamente lisonjeada quando eu recebo o feedback, né, retorno daqui dessas lives das 7 da manhã, do pessoal dizendo, Aline, só estou esperando dar o horário, apareceu o story do cafezinho, né, pra gente vir para cá. Às vezes vocês não têm ideia do quanto que isso aqui é poderoso, de você se forçar a acordar, se esse não é o horário que você acorda. Eu acordo cedo desde sempre, mas se esse não é o horário que você acorda, no começo é extremamente cansativo, é igual quando a gente começa a fazer atividade física. Bom dia, NGS Andrade. Vamos entrando, pessoal. Eu sei que é extremamente cansativo, né, gente? Mas é extremamente efetivo. É uma coisa que depois que você começa a fazer por 20, 30, 40, 60 dias, 6 meses, você depois não consegue mais ficar sem. E eu quero saber como é que vocês estão, como é que está sendo essa quarentena, quem está conseguindo trabalhar, quem está conseguindo estudar. Você é fã... imagina, eu fico extremamente lisonjeada, não tenho nem roupa para esse... Mas aqui o mérito todo é de vocês, senão eu estaria aqui falando sozinha. E quer saber, se eu tivesse que falar sozinha, eu falaria sozinha. Porque ter público ou não ter público nunca foi um problema para mim. Eu sempre conto isso para os meus alunos, que o importante é a gente começar. E que o primeiro vídeo, a primeira live, o primeiro webinário sempre vai ser horrível. Horrível. Não tem dúvida que vai ser horrível. Um ponto fora da curva se você disser, nossa, o meu primeiro foi fantástico. E a partir daí, a gente já vai passando pro segundo, pro terceiro, pro quarto. E geralmente é assim na nossa vida, né? Tudo que a gente faz pela primeira vez sem saber fazer, geralmente é uma catástrofe. Mas é muito importante. Eu recebi um áudio, gente, agora de manhã, de uma aluna, acho que eu já falei dela aqui para vocês, que ela tá com uma bebê recém-nascida, então ela geralmente maratona lá os vídeos do YouTube depois da meia-noite, né? Aí ela começa a me mandar mensagens. Já tô dormindo, meu celular fica completamente no silencioso. Mas quando eu acordo, às vezes tinha 9 mensagens dela. E tinha um áudio dela, ela me dando feedback do que ela estava assistindo aquele vídeo do Kit Advogado. E ela dizendo que já tinha feito muita coisa ali, mas que ela tinha entrado no escritório e que ela tinha tentado realmente e que ela achou que ela fosse conseguir aprender no escritório. Mas que chegando lá, ela escrevia as petições, que na cabeça dela estavam tudo ok, e quando elas passavam pela revisão, ela estava achando que estava tudo ok. Até que ela recebeu um feedback do dono do escritório, assim, que foi extremamente negativo. Ele disse que foi extremamente grosseiro com ela, usou
usou palavras ruins com ela e sobre a escrita, sobre a forma que ela escrevia. E ela disse que então que esse método de ir para escritório não funciona com ela e que agora ela está utilizando o método das parcerias. É outra forma, né, de iniciar que eu coloquei lá no Kit Advogados, que é o método de parcerias. Eu ainda nem respondi o áudio para ela, mas essa questão me tocou porque ele é um ponto muito comum da gente, tipo assim, fui andar de bicicleta. A bicicleta estava ruim, travou, tinha uma pedra ali no caminho, eu não conseguia acelerar. Então agora eu não ando mais de bicicleta, agora eu ando de skate. Tem que avaliar isso aí, tá? Porque às vezes pode ter sido aquele escritório, pode ter sido aquela pessoa. Então a gente não pode tirar um por todo mundo. Experiências ruins, sejam bem-vindos, tá? Todo mundo que começar vai ter experiências ruins. Todo mundo que começar vai ter 50 mil nãos para um sim. Todo mundo que começar depois vai conseguir contar histórias extremamente difíceis, como essa dela. Ela optou por ir fazer o sistema de parcerias, mas ela poderia sim insistir um pouquinho mais no sistema de advocacia contratada, tá? E aí aprender com seus próprios erros. Se a escrita que estava ruim, trabalhe na sua escrita, leia. A gente só consegue escrever bem quando a gente lê. E é o que eu digo lá no Cafeína, tem que ler livro sem figurinha, tem que ler livro de adulto, livro chato. Pega aquele livro chato e lê. No começo você não vai passar do terceiro parágrafo, que é um sono, gente, mas é um sono. Vai ser aquele sono daquela múmia do Egito, entendeu? Que você tá super animado e de repente você lê 3 parágrafos. Meu Deus do céu, que diabo de sono é aquele? Parece que é o sono de uma vida inteira, que eu digo que é sono pós-parto, né? A gente não consegue nem se mexer. Força o cérebro. O cérebro é isso. O cérebro, ele é confortável, ele chega a ser limitante. Então a gente só vai conseguir escrever bem quando a gente lê. Lê muito. Eu digo sempre isso. Quando você pegar uma sentença ou um acórdão, toda sentença e todo acórdão, eles são escolas. Nunca leia só o finalzinho lá, a conclusão. Leia inteiro. Entenda por que aquele julgador ele entendeu daquela forma. Quando a gente lê só a conclusão ali da sentença, só a conclusão ali do acórdão, eu pego muito isso. Gente, né, na época eu imprimo muita coisa ainda. Então a gente pega uma sentença de 6, 7, 4 páginas, a gente vai lá para o final para ver o que deu. Leia tudo. A gente tem que decidir por que o julgador entendeu daquela forma. Acórdão é uma escola. Leia o acórdão inteiro. Visite sessões de sustentação oral. Você só vai conseguir falar e escrever com excelência quando você tiver horas e horas de leituras cansativas, livros sem figurinhas, leitura de adulto. Tudo que é de adulto, gente, é cansativo. Só criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Vamos deixar para trás o mimimi, tá? Não estou dizendo que a questão da colega era mimimi, não. Com certeza ela foi extremamente ofendida, mas a gente aprende com os nossos erros. E pegar um não, pegar uma porrada, faz parte, tá? Não vamos invalidar o sistema por causa desse não. Outra coisa muito importante, o direito, ele tem raízes, o direito, ele tem bases. Olha quem tá aí, nossa grande Dani. Eu faço o que eu quero, mas tu tá em outro patamar, né, Dani? Tu já tá assim no topo da cadeia alimentar. Eu tô falando aqui com nós, meros mortais, né, meu amigo? Nossa. Daniel, eu tava falando aqui, por exemplo, teve a questão da liminar, que o Daniel fez uma live comigo sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade do negócio lá da liminar do Lewandowski na MP 936. E muita gente ficou esperando, né? Aliás, eu gravei esse vídeo, o celular me sabotou, que ele travou e eu continuei falando ali por 20 minutos e não gravou nada, tá? Então eu vou ter que terminar esse vídeo hoje. Eu quero minha caneca do café, olha aí. Eu vou mandar fazer mais, gente. Quem faz essas canecas pra mim é a Seven Print, lá do Mário. Maravilhoso, ele faz todo esse serviço, fofo, né? E eu tava com o Daniel estudando essa questão, aprendendo, né? Que ele me ensina isso aí. E eu vi muita gente esperando já o material pronto, né? Óbvio, quem dá aula, quem é professor, a gente pega aquilo ali, destrincha, mastiga, faz um vídeo e deixa para os alunos. Isso aí é gratificante também. Só que o que eu estou indicando para os meus alunos? Você quer entender a liminar? Você quer entender o julgamento do plenário? Assista aos votos. Tá lá na TV Justiça. Entra no YouTube do STF, da TV Justiça.
tem lá o vídeo gravado, o julgamento da liminar, né, cautelar, da ADI 6363. Então vá lá e se dê o trabalho de ouvir os votos. Tem muito conteúdo ali, gente. Tem muito ensinamento ali. Ah, mas aí o STF é político e tal. Sim, tudo tem a ver a política e tudo tem a ver a jurídica. O jurídico e o político, muitas vezes, eles caminham ali extremamente entrelaçados. Somos adultos, temos que saber fazer essas distinções. No entanto, para a parte do estudo do direito, é muito importante a gente ouvir quem julga, como é que eles pensam, por onde que eles estudam. Então, leiam o conteúdo inteiro. A maior orgulho porque nós acertamos a decisão final. Verdade. Era vontade de levantar a plaquinha, né, Dani? I knew it. Sabia. Doutora Maica, minha amiga, bom dia, minha querida, maravilhosa, super estudiosa. Obrigada, amiga. Então, colegas, a gente tem que entender como é que o julgador pensa, tá? Isso é super importante. Mas vamos focar hoje no tema da nossa live, que é quando quando o cliente some. Amigos, eu já passei por essa situação diversas de vezes, já me martirizei, já fiquei com aquela dor no coração, pensando, oh meu Deus, meu cliente foi embora, foi porque eu comprei muito caro. Eu não tinha ideia do que era meu custo fixo, eu não tinha ideia do que era meu percentual de lucro, eu não tinha ideia do que era meu man-hour, né, que é a nossa hora de trabalho, quanto é que ela vale. Eu não tinha ideia nada disso, eu dava preço de uma maneira completamente alucinada, ou eu ligava para várias pessoas para saber quanto que as pessoas estavam cobrando, para ver se eu cobraria mais ou menos. Ou não sei, eu falando assim para a pessoa, tipo, acho que isso ela pagaria. Ou não, a pessoa está numa dificuldade muito, muito ruim financeiramente, acho que isso é que ela não pagaria. Amigos, o maior erro na hora dos honorários é o achismo. O maior erro na hora dos honorários é você chutar valor, chutar potencial financeiro. E o pior deles é você não saber quanto você custa. Esse é o pior. É igual a Ana da loja de bolos. A Ana sabe quanto custa o bolo dela, R$ 7,50. Então, qualquer pessoa que tente convencê-la que ela tem que vender o bolo por R$ 2 é uma afronta para a Ana. Nosso produto é abstrato, nós temos dificuldade de materializar nosso produto, como a Ana tem a facilidade de olhar para o bolo e saber somar os ingredientes, saber que aquilo custou R$ 7,50. Para a gente é mais difícil. Então, a gente tem que fazer um exercício muito grande, matematicamente, botar no papel, para a gente conseguir formalizar uma proposta de honorário justa, tanto para você quanto para ele. Existem propostas de honorário com aquela gordura que a gente pode negociar? Sim, como toda venda. Mas o pior é a gente não saber quanto a gente custa para a gente. A Ana sabe quanto custa o bolo dela. Você, advogado, tem que saber quanto custa a sua hora. Pior que você chuta para baixo, vai ter um trabalhão e vai ficar reclamando a vida inteira. Exatamente, Daniel. Exatamente. Às vezes, um trabalho que vale 3.000, você quer fechar ali por R$ 700, porque você quer fechar. E aí, o que vai acontecer? Quando você colocar aquilo ali na tua planilha, custos fixos, custos variáveis, lucro, aquilo ali, a matemática não mente. Pode ser que você minta para você mesmo, mas a balança, quando vai te pesar, e a matemática são duas coisas que não mentem para você. E aí você vai colocar lá em janeiro, exatamente o que o Daniel falou, fechei um serviço por R$ 700, que valia R$ 3.000. Ele se estendeu, ele teve desdobramentos que eu não estava prevendo, não sabia. Por quê? Porque não tinha aquela visualização. A visualização do planejamento de cobrança é essencial, é a alma do negócio. E aí, quando chegar agosto, setembro, outubro e novembro, você simplesmente não quer mais trabalhar para aquela pessoa, você está extremamente cansado, você sabe que você só teve despesas, aí você mesmo começa a reclamar. Ah, mas isso aqui não está pagando nem a gasolina que eu estou indo para o fórum. Ah, mas isso aqui não está pagando nem o telefone, nem a minha internet. E não está pagando mesmo. E é isso que cansa. É você fazer essa dosimetria errada. É isso que cansa. Trabalhar e não ter dinheiro para nada. É isso que cansa, você ficar chutando honorário em vez de estudar a fórmula que a gente tem para poder saber exatamente quanto custa seus custos fixos, para saber quanto é o seu variável, para saber qual é o percentual de gordura que você pode negociar. Amigos, lucro a gente negocia, custos não, porque senão você efetivamente vai estar pagando para trabalhar. Mas como o nosso negócio é abstrato, talvez você só enxergue isso um tempão depois, você já está cansado. Então, a jornada de compra, ela é longa. Eu aprendi muito sobre jornada de compra, amigos, estudando varejo, tá? Estudando lojas comuns.
É lá que eu aprendi muita coisa sobre compra, sobre objeções, sobre pacotes, sobre upsells, né? Você vender para um cliente que já comprou alguma coisa de você, sobre montagem de produtos. Tudo isso eu aprendi muito estudando o varejo em si, comércio, business, os pequenos negócios. É muito importante isso, são leituras paralelas ao direito que vão te trazer conhecimentos extremamente necessários para o seu business. Advocacia é business. Não tem como eu abrir uma empresa sem pelo menos ir lá no site do Sebrae e ler alguma coisa ali sobre microempreendedor. É mais ou menos isso. E quando a gente vai fazer o atendimento, ontem à tarde eu falei na live sobre como atender o cliente. E na live anterior eu tinha falado como você faz para atrair a atenção do cliente. Então a gente está vendo que é uma jornada, tem um passo a passo aí, tá? Não é simplesmente o cliente vai chegar e já vai fechar contigo, não. E essa reunião é angustiante. Já passei por isso várias vezes. Alunos passam por isso. E problema bem resolvido é quando você cria dois. Então, se você conseguiu atrair a atenção do cliente, você resolveu um problema e você cria outro, o atendimento. Se você conseguiu atender bem, você cria outro problema, que é fechar o contrato. Se você conseguiu fechar o contrato, você cria mais dois problemas, que é entregar o serviço com excelência, fidelizar. Então, a gente vê que é uma jornada. Se você já está na fase de atendimento do cliente, já está frente a frente com o cliente, você tem que entender exatamente como ocorre a venda de um produto. Ele precisa desse produto, ele precisa, mas ele não sabe ainda da necessidade que ele tem desse produto, ou ele acha que não precisa. O cliente ele está em várias fases dessa jornada de compra, tá? Existe um trabalho muito grande que a gente faz, é o pré-compra, né? É o pré-venda. Ou seja, quando você deixa muito claro que você é extremamente essencial para resolver aquele problema. Se você menospreza, tipo, isso aí é rapidinho, isso aí é muito fácil, isso aí em 2 minutos a gente faz. Você já está menosprezando a sua necessidade de ser essencial para a resolução daquele problema. Quando a gente faz a escuta do cliente, você começa a entender se aquele problema está afetando ele de 0 a 100. Quanto que aquele problema está afetando ele? É aí que você entra na essencialidade, é aí que você entra na ferida, é aí que você entra no buraco, para deixar bem claro que só você vai conseguir solucionar aquele problema. Por exemplo, coloque casos práticos, explique para ele casos práticos. Olha, caso o senhor não faça esse contrato aqui com todos os seus reclamantes, caso o senhor não regularize essa situação, o que acontece muito é que o reclamante vai na Justiça do Trabalho e o senhor vai pagar férias, 10º, multa por não assinatura de carteira, recolhimentos tributários de INSS, FGTS, tudo atrasado. Então, se o senhor pagaria R$1.000 hoje, daqui a 1 ano e meio, o senhor está pagando R$5.000 por cada empregado. Multiplique aí por quantos empregados o senhor tem. Então, você mostra para ele o problema, que muitas vezes o cliente não está nem sabendo o problema, ele acha que sabe, mas no fundo ele não sabe. E aí você vai, e joga a solução na cara dele. Lógico, sendo só você o solucionador. E aí o cliente começa a entender, sim, que você é essencial. E aí você acha que já está convencendo e tal, e você joga o preço. Antigamente eu achava que jogar o preço poderia ser pós-consulta. Poderia mandar um e-mail todo fofo e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já entendi, depois de muito estudar, de fazer muita mentoria, eu já entendi que o preço tem que ser dado na hora, tem que ser dado na emoção, no momento. Quando você está utilizando todas essas ferramentas de atenção, escuta privilegiada, linguagem corporal, o cenário onde você está atendendo a pessoa, aquilo ali tudo fomenta a emoção da pessoa da compra. Muitas vezes a gente compra por impulso, não é? Por quê? Porque a gente está trabalhado na emoção. Então, com a advocacia não é diferente, tá? Então, faça a proposta de honorários naquele momento. Muitas vezes é difícil fazer essa proposta naquele momento. Por quê? Porque você não fez o dever de casa, você não sabe quanto vale o seu serviço, você não sabe o seu preço, então você não consegue dar aquele preço ali naquela hora. Mas usem, treinem. Gente, quando eu comecei a treinar isso, eu perdi cliente, eu perdi venda. Porque eu estava treinando, eu precisava saber se aquilo dava certo, tá? A Maica aqui. Eu sempre pontuo a dificuldade da demanda, justamente valorizando o meu trabalho, dedicação e esmero com a causa. E ainda adiciono um plus pela análise de cobrança daquele cliente. Exatamente, minha amiga. Exatamente, você disse agora
palavras de excelência. A gente valoriza, não é que eu me valorizo porque eu sou o máximo, não. Valorize a sua condição de solucionador de conflito. É isso que você tem que solucionar. E aí você vai dando exemplos reais. Se você nunca teve um caso real, dê casos de tribunais, porque você sabe ler. Se você sabe ler, você não precisa ter tido nenhum caso, não vá mentir para o seu cliente, mas você pode pegar um caso já de tribunal. Não tem nada para fazer? Vai lá, digita jurisprudência lá no nosso site do TRT11 aqui, no TRT do teu estado. Tem jurisprudência e lá tem várias caixinhas de pesquisa onde você pode colocar, sei lá, justa causa, acidente de trabalho, licença maternidade, sei lá, coloca qualquer tema. Você pode fazer a busca ou por juízes ou por desembargadores. E aí leia, 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 leia e leia. Não consegue ler no computador? Imprime um pouquinho e vai lendo, lendo, lendo. A leitura parece cansativa. Depois que você vê decisões, se você fizer a busca sobre os mesmos temas, você vai ver que elas começam a ficar parecidas, tá? E aí é que a gente constrói um raciocínio lógico de jurisprudência para jogar no peito do cliente, porque você tem certeza do que você está falando. O problema do cliente é o achismo do advogado. Eu acho que pode dar isso, eu acho que pode dar aquilo. Quando você vai no consultório médico, você quer um achismo? Não, você quer uma certeza. E não existe maneiras boas de dar notícia ruim. Se o caso daquele cliente é péssimo, se o prognóstico daquele caso é péssimo, diga para ele. Como eu falei ontem na live, às vezes as pessoas são motivadas por processos judiciais, não pelo jurídico, mas pela emoção. Às vezes a pessoa quer fazer justiça e ela acha que fazer aquela outra pessoa que xingou, que teve uma conduta horrorosa com ela, briga de vizinho, fazer aquele vizinho ir para um tribunal, ficar nos bancos do réu, para aquele autor aquilo é extremamente importante. Então, quando eu vejo assim, olha, é o seguinte, reclamante, né? Ou juizado especial, eu digo, olha, isso aqui, você não vai ganhar esse dano moral aqui. Não, doutora, mas eu quero passar por esse processo porque eu acho importante. Então eu não vou conseguir tirar os meus honorários lá no final. Eline, como é que tu tem certeza disso? Porque eu já li muito acórdão, eu já li muito a sentença de Jack, eu já acompanhei aquele caso ali. Mesmo que eu não tenha 10 mil clientes, sim, bebê, você sabe ler. A partir do momento que você souber ler, o mundo não tem limites para você. Então, leia. Acaba com a mimimi da preguiça de ler. Ultrapassado aquele sono egípcio que dá na gente no terceiro parágrafo, o negócio vai, vai. E o Daniel Bevenuti uma vez me disse uma coisa. Ele disse, minha amiga, eu já estou tão compenetrado na questão da leitura e do estudo que às vezes eu canso de pessoas e meus livros são meus melhores amigos. Vamos focar na missão que o Bevenuti está. Meus livros são meus melhores amigos. Então, afunde na leitura, afunde no conhecimento. É só isso que vai salvar a gente do mimimi, é só isso que vai salvar a gente de ficar na zumbilândia da advocacia. Ô, meu presidente, doutor Marcos Choi, grande Walter Queiroz, olha a minha linda Maria Eduarda. A Maria Eduarda está lá de Portugal. Como você está, Dudinha? Dudinha, fala comigo. E doutor Choi, ontem nossa reunião do conselho, gente, online, por 3h30 ficando fazendo a reunião do conselho. Foi muito, muito bom, muito gratificante mesmo, saber que a gente pode contar com aquele arsenal de pessoas, galera do 77. Boa, meu presidente acorda cedo também, que o telefone dele não para. Meu presidente, foi muito gratificante a nossa reunião ontem do conselho. Ih, gente, o que é isso? É chuva. Eita, olha a chuva, ó. Chuva na terra molhada. Dá logo um cheirinho, né, gente, de terra. Ai, gente, coisa boa, viu? Deixa eu mostrar a chuva pra vocês, ó. Olha que coisa boa. Coisa boa, né, a chuva? Ó, mandei fazer esse cenário aí pra vocês, ó. Ai, gente, que cheiro bom. Bom, vamos lá. Já que eu estava mesmo... Assim, então a gente tá ali naquela jornada de compra, tá? E tem um momento que o cliente vai decidir. E isso aqui, esse ponto de decisão eu aprendi com o Fernando, lá do ADV Líder, que é um cara fantástico, fantástico. Para mim é um dos grandes nessa área. Já fiz muito curso com o Fernando, eu já fiz mentoria com o Fernando. Por quê? Porque eu invisto nisso. A cada mentoria que eu pago para o Fernando, eu consigo melhorar a minha cobrança de honorários em um percentual de 20%, 30%, 40%. Isso para mim é fantástico, tá? Deixa eu até vir para cá, gente, senão acho que eu vou me molhar um pouco. Peraí. Ups. Então eu invisto muito nisso. O Fernando, ele é um cara do business, ele é um cara de vendas. Deixa eu ver esse aqui, senão eu vou me molhar aqui. Ó, que coisa gostosa esse barulhinho de chuva.
Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E com o Fernando eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente tem que ter escassez na hora da gente dar o preço, na hora da gente dizer até quando que aquela proposta de honorários está vigendo, tá? Por quê? Porque senão você deixa o cliente livre para ir pensar, pesquisar, porque você está lá disponível mesmo, né? Para a hora que ele quiser ir lá, quiser ir lá te contratar, não é isso? E outra coisa, estejam na posição de vendedores. Quando a gente entra numa loja, quem dá o preço é o vendedor, não é o cliente, tá? Então você tem que estar na hora ali do business, na mesa de negociação, você está comandando a negociação. Você dá prazos, você dá preço, você dá condições de pagamento. A gente pode negociar? Pode, mas tirem o pires da mão. Advogado que negocia com pires na mão é a pior. Desculpa, gente, é a pior coisa do mundo. Advogado não pode negociar com pires na mão. Por quê? Porque você deixa claro a situação de necessidade e a pessoa fica assim, nossa, mas esse advogado está implorando para ser contratado. Ah, ele não deve ser bom nisso, não. Porque senão ele tinha outros clientes, senão ele tinha outras causas. E mesmo que você não tenha uma agenda lotada, isso eu aprendi com o Fernando, mesmo que você não tenha uma agenda lotada, coloque escassez. Abra lá a sua agenda, finja que está anotada lá um monte de coisa e diga, olha, é o seguinte, depois que você já explicou todo o resultado que ele vai ter com aquele serviço, entendam, ninguém quer fazer abdominal, todo mundo quer ficar magro, bonito e com uma barriga tanquinho, tá? Até eu, inclusive, que eu dei o abdominal. Ninguém quer o esforço do fazer. Então, jogue nos peitos do cliente o resultado. Já faça ele viver. Se ele fechar o olho, ele já está se enxergando. Por exemplo, um cliente que eu atendi, que ele comprou uma casa num leilão, todo oficial, ele participou do leilão, ele deu o lance, ele deu a documentação, depois os ex-donos entraram com uma ação contra ele, dizendo que o preço era vil, que a venda era ilegal, e estamos nesse processo até hoje, tá? Um imóvel de R$450 mil, foi comprado todo legítimo. E aí, qual era o medo dele? Perder aquele imóvel. E quando ele estava me contando a história, o que ele dizia? Meu Deus, mas eu fiz tudo como mandava o figurino, o contador me ajudou, eu tinha um advogado, eu não sei o que aconteceu, doutor, eu não posso perder esse imóvel de jeito nenhum. Eu coloquei o investimento de uma vida ali, a vida da minha esposa também vendeu todos os bens e tal. Então a agonia dele de perder aquele imóvel era extremamente grande. O que eu tenho que devolver na mente dele? Quando é possível, claro, né? Quando é possível, claro, né? Exatamente, o Daniel está dizendo. Não lembrando que não pode falar sobre resultado, não significa garantir resultado. Exatamente. Isso daí eu falei na live de ontem. A gente tem que demonstrar o procedimento, a logística para ele, tá? Então, quando a gente vai jogar nos peitos dele essa cena, a gente tem que dizer, olha, isso daqui, o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que fazer A, B, C e D para o senhor ter Z. E quando o senhor tiver Z, o senhor vai ficar extremamente mais tranquilo, o senhor vai conseguir voltar a dormir à noite, blá, 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 blá. E eu vou fazer isso por você. Quando você entrega isso para o seu cliente, ele já quer. Ele já quer. Aí só vai depender, ele já está esperando o preço. É dessa forma, tá? Agora, isso que o Daniel colocou é extremamente importante. Tem advogado que ele garante o resultado, ou seja, faça comigo que eu vou ganhar essa causa para o senhor. Não funciona dessa forma. Nosso serviço é serviço de meio. Lógico, tem causas que a gente sabe que tem uma facilidade maior de ganharmos, absoluta. E você passa isso para o cliente. Quando tem causas que as dificuldades são maiores, é aquele exemplo que eu estava dando anteriormente. Por exemplo, quando a gente vai lá para o juizado especial, o processo ele é formado por uma garantia jurídica e uma garantia emocional. Aquele vizinho que brigou com outro e disse, não, eu tenho que levar esse vizinho para o banco dos réus, ela precisa passar por aquilo ali, ela quer arriscar, mesmo que eu diga, olha, só as chances de ganhar esse dano moral aqui são extremamente baixas. Ah, doutora, mas não daria nem para sair um acordo? Pode ser que dê, pode ser que a gente consiga um acordo aqui numa audiência de conciliação. Mas o que move aquele autor? Aquele autor é movido por uma sensação de justiça, onde ela acredita que passar pelo processo judicial, mesmo que ela esteja perdendo no final, vai educar aquela pessoa que lhe fez mal. E Aline, como é que eu cobro dessa maneira? Quando eu sei que o percentual não vai vir no final da causa, que eu não vou poder tirar 20, 25, 30% daquilo ali, eu já cobro um adiantado. E eu estou explicando, eu vou dizer para ela, olha, aqui as chances de você ganhar esse dano moral são extremamente baixas. Então eu vou te cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 para dar a entrada nessa ação. E aí eu te cobro um percentual mínimo lá no final. Pode ser dessa forma? Pode. Por quê? Porque eu estou sendo comigo e com ela, tá? Deixa
Deixa eu ver a Kathleen aqui. Doutora, você falou sobre jurisprudência para sabermos o valor a ser cobrado, mas onde entra aquela tabela? Não, jurisprudência não tem nada a ver com tabela da OAB, tá? A tabela da OAB, ela é o indicativo mínimo a ser cobrado. Inclusive, é infração ética cobrar abaixo da tabela da OAB, tá bom? Então, a gente tem que ter conhecimento da tabela de OAB e elas são diferentes para cada estado. Inclusive, eu participei da comissão de reestruturação da tabela da OAB aqui da OAB Amazonas, tá? Da tabela de honorários aqui da nossa seccional. Eu tive o prazer de participar com a doutora Zelaide, uma grande advogada que presidiu a nossa comissão, e nós já trabalhamos para refazer a atualização da nossa tabela de honorários, tá? A tabela de honorários, ela pode ser personalizada em alguns momentos. Cidades muito pequenas, cidades muito grandes, eu sou autor dos livros que o STF julga, então eu posso cobrar um percentual diferenciado ali, tá bom? Ah, minha cidade é muito pequena, o nosso ritmo de trabalho é muito pequeno, eu posso cobrar um diferencial ali? Pode. A tabela da OAB, só que ela tem que ser usada como base, tá? E a tabela da OAB, gente, ajuda muito. Às vezes, na hora que você vai, ainda não tem experiência de cobrar, abre a tabela da OAB na tela do teu computador, mostra para o teu cliente ou na tela do teu celular, mostra para o seu cliente, olha, o senhor está vendo aqui, então isso aqui na tabela da OAB custa isso, então eu estou dentro dos parâmetros, blá, blá, blá. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é, na hora que você já entregou o valor para o seu cliente, ele já sabe que você é necessário, e aí chega a hora do preço. Depois que você jogou tudo para ele, você vai dizer, olha, para lhe entregar tudo isso, fazer esse acompanhamento, acompanhar a sua causa, lhe dar todo esse acompanhamento mensal, semanal, sei lá como é que você combinou, o seu investimento é tanto, é R$ 5.000, pronto. Aí o que acontece? Aí muitas vezes ou esse cliente, ele entendeu o preço, ele vai te pedir um desconto. Eu já aprendi a não dar desconto. Antigamente eu dava muito desconto, tá? Hoje em dia, se o cliente me pede um desconto, eu devolvo formas de pagamento. Por quê? Porque ele já se convenceu que aquele valor é real. Mas ele está lutando um pouquinho ali para pagar. Tem o cliente que fecha de primeira? Tem. Só pergunta como que ele pode pagar. Tem o cliente que vai te devolver pedindo um desconto, tá? E quando ele te devolver pedindo esse desconto, dê de volta formas de pagamento. O que você não pode fazer? Olha, isso daqui eu cobro R$ 10.000, mas eu já vou te dar um desconto de 50% e vou te cobrar 5%. Cara, nem falou se quer ou se não quer, se achou caro, se achou barato, você já está dando desconto? Não, deu o seu preço real. Óbvio, situações onde a gente tem ou não aquela gordura para negociar, mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. E aí o que acontece? Ele olha para você, pede o desconto, você devolve o parcelamento. Olha, eu consigo te fazer aqui através do cartão de crédito, onde você pode parcelar até 12 vezes sem juros. Essa sacada do cartão de crédito, gente, é essencial. Tem vários aí empresas que fazem. Eu uso o PagSeguro. Já me disseram até que tem outras com formas de pagamento melhores. Mas como eu uso o PagSeguro há muito tempo, meu cadastro está todo lá, eu nunca tive problema com o PagSeguro. Algumas pessoas já me disseram que eu tive problema na devolução de dinheiro. Eu nunca tive. Cai na minha conta certinho. As plataformas são altamente simples de usar, educativas, autoeducativas, e eu não tenho problema. Eu tenho o aplicativo no celular, onde eu pego, faço a venda, coloco o valor e mando o link direto para o e-mail ou para o WhatsApp da pessoa. E ali vai aparecer uma tela de venda, onde ela pode optar por boleto bancário ou parcelar, e até 12 vezes fica lá. Você pode colocar essas opções como vendedor, tá? Lá dentro do sistema da maquininha, mas tem várias. Então, ter essa facilidade, essa válvula de escape do parcelamento é importante para você poder devolver quando ele te pede um desconto. Aí, o foco da nossa live de hoje é justamente quando ele diz, tá, mas muito obrigado, doutora, gostei muito, ele some. Tá? Esse é o problema, quando ele some. Aí, quando ele some, a gente vai ficar com aquela angústia. Nossa, se eu não fiz o meu serviço direito, nossa, eu deveria ter cobrado mais barato. E a gente fica com aquele negócio na vontade de ligar para o cliente e dizer, ai, desculpa ter cobrado 3.000, eu vou te cobrar só R$ 500, mas volta. Isso aí é pires na mão, não façam isso, tá? Se você fez a lição de casa direitinho, aguarde o cliente voltar. E o que é que eu aprendi com o Fernando lá do ADV Líder? Que você tem que dar uma data para esse cliente voltar. Isso aí mudou minha vida em termos de cobrança de honorário. Então, quando eu digo para ele, olha, seu João, eu vou lhe cobrar aqui por isso eu cobro R$ 3.000 para a gente fazer isso. Ah, doutora, poxa, mas a senhora não me dá um desconto? Eu lhe dou formas de pagamento. O senhor consegue pagar no cartão aqui, até 12 vezes sem juros? Ah, doutora, para mim no cartão é complicado.
Olha, tem a opção do boleto bancário ou o senhor pode fazer um parcelamento via contrato comigo. É a última opção, não gosto muito não, tá, gente? Mas quando é um cliente recorrente, que eu sei que ele vai me pagar, eu até faço. Para cliente novo eu nunca faço. Só cartão, depósito em conta, tá? Direitinho. Mas aí depende do cliente. Aí, gente, chega uma hora que você tem que dar um limite para essa resposta. Você vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim, ah, tá bom, doutor, então eu vou pensar e lhe ligo. Tudo bem, seu João, não tem problema, o senhor pode pensar. No entanto, o senhor consegue me responder até quinta-feira, 4 da tarde, porque depois disso eu realmente estou com uma agenda muito cheia, eu não vou conseguir mais lhe atender. Eu tenho receio de não conseguir mais lhe atender, tá? Por quê? Porque eu gosto de dar um tempo de atendimento suficiente para os meus clientes, então eu tenho um limite de clientes que eu vou conseguir atender dessa demanda, desse mês, senão... mas pode ser que mês que vem o senhor volte. Se o cara estava com muita urgência, se ele chorou lágrimas de sangue ali, pedindo a Deus ou a advogada, a todo mundo, para resolver aquele problema, vai ficar meio estranho ele poder esperar mais um mês para entrar na agenda do advogado, tá? Então, essa escassez faz com que o cliente retorne, tá? Ah, Aline, se ele não me retornar até as 4 da tarde, posso mandar uma mensagenzinha no celular dele? Pode. Oi, seu João, tudo bem? Aqui é a Aline, advogada, só passando para lembrar que estou aguardando a sua resposta até às 16 horas, porque acredito que após isso eu não vou conseguir lhe atender em relação da demanda que eu tenho aqui no escritório. Pronto, tá? Aline, se ele não voltar porque ele não ia te pagar, ou ele não é o seu nicho de cliente. Ou você não fez o dever de casa direito, pode acontecer isso, a culpa pode ter sido minha, com certeza. Pode ser que você não tenha feito o dever de casa direito, não trabalhou na jornada de compra direito, e aí esse cliente não fechou com você. Mas até aí tá tudo bem, não tem problema, tá? Porque o cliente bom é aquele cliente que te valoriza, é aquele cliente que te paga. Aquele cliente que não te valoriza, que não te paga, ainda vai ficar falando mal de você para outro colega, esse cliente a gente não quer, tá? Pelo menos eu não quero e indico meus alunos para se valorizarem, para a gente também não querer. Outra coisa importante que eu também aprendi com o Fernando lá do ADV Líder é o seguinte: existem às vezes outras pessoas que fazem parte dessa decisão de compra, né? A gente escuta muito, mas eu tenho que falar com a minha esposa, mas eu tenho que falar com o meu marido. Então lá naquela hora, quando você der o valor, já pergunte, seu João, existe alguma outra pessoa que vá tomar essa decisão junto com o senhor? O senhor precisa falar com alguém? Porque quando for assim, você já bota a pessoa no viva voz. Ah, doutor, tem sim, olha, porque esse imóvel é meu, da minha esposa e da minha cunhada e do meu fulano e do meu vizinho, então eles vão querer resolver junto comigo sim. Eu digo, seu João, então vamos botar eles logo aqui no viva voz, que aí a gente já tira a dúvida de todo mundo, né? Ou isso daí pode ser perguntado também quando ele está agendando a consulta para ir até você, que aí você já pergunta quem mais tomaria essa decisão junto com ele, e aí você já leva a pessoa junto, porque isso aí evita, né? Porque você fazendo o seu serviço de especialidade, de projeção, de gatilho frente a frente com a pessoa é uma coisa. Ele contando a história para o terceiro não vai ter a força das suas palavras. E fica igual aquele telefone sem fio. Pode ser que aquela outra pessoa lá, o terceiro, que não te escutou, que não estava lá com você, faça com que seu cliente desista. Então aqui eu deixo essa mensagem para vocês. O preço a gente dá na hora, mas tem que ter feito a lição de casa para saber como é que você chega nessa proposta de honorário. Se você puder, já pergunte da pessoa quais outras pessoas tomariam essa decisão junto com ele, para a gente evitar aquilo, preciso falar com a minha esposa, com o meu marido, e a pessoa some. Coloque escassez na hora daquele cliente devolver aquele projeto de resposta para você. Olha, só poderei lhe atender até o dia 20. Depois do dia 20, realmente, felizmente ou infelizmente, eu estou com a minha agenda lotada e eu tenho receio de não poder lhe atender mais, tá? Aí, Aline, se acontecer do dia 22 o cliente ligar e querer fechar. Aí você pega, analisa, diz que vai tentar abrir um espaço na agenda e que pede para ligar para ele daqui a 1 hora. E aí você diz, olha, tivemos sorte, consegui remarcar um cliente de agora para a semana que vem, vou conseguir lhe atender. Mas sempre deixando claro que o seu serviço é escasso. Serviço que tem muito aí à disposição, o cliente acha que ele não precisa resolver exatamente naquela hora. Isso são técnicas de venda, não exclusivas da advocacia, mas a gente aplica para cá. Isso daí mudou muito a forma como eu vejo o cliente que fecha comigo e o que não fecha comigo. Isso daí acalmou muito o meu coração, de eu achar, de eu ficar triste porque o cliente ia embora, de eu ficar triste achando
Tipo, poxa, gente, eu cobrei R$ 2.000 para fazer aquilo ali. Se eu tivesse cobrado 700, se eu tivesse cobrado 700, não ia pagar o meu custo. Ia ser um péssimo negócio. Ia ser um péssimo negócio. Outra coisa que eu vou dar para vocês. O primeiro pino que eu peguei, pino não, né? Eu digo que foi pino porque eu paguei para trabalhar. Foi um processo na área civil, quando eu estava começando. E eu fui acompanhar uma audiência e, tipo assim, eu cobrei o que o cliente quis pagar. Estava ali com o pires na mão. E aí me surpreendi quando eles fecharam simplesmente um acordo em 40 parcelas. Amigos, um acordo em 40 parcelas. Em 40 parcelas. E eu tinha cobrado o referente hoje, sei lá, 500, 600 reais para fazer aquilo. Eu, na minha cabeça de iniciante, eu não sabia que aquilo ali poderia acontecer. Eu não estava prevendo aquilo. E eu fiquei atrelada naquele processo por 40 parcelas. E ainda corri o risco de que dele não pagar e aquilo virar um bolo de execução. Honorários cobrados, você não pode voltar atrás e dizer, ah, não, me enganei, não era 500, agora eu preciso de 5.000. Então, tudo isso a gente tem que ter a visibilidade para a gente não cair nessa. O Daniel está dizendo que cobrança é um hábito, exatamente, mas ela deve estar aliada ao seu nome e à sua imagem. Perfeito, perfeito. Quando eu cobrava pouco, eu levava pino. Agora que cobra um pouco melhor, não me lembro de quando eu levei pino. Exatamente. Por quê? Porque o Daniel entendeu que as 2.000 horas que ele passa lendo não vale o pino. Então, ou o cliente paga para ser atendido pelo Daniel Bevenuti, ou ele vira cliente de convênio. Tipo, tem outras pessoas, mas eu só atendo por esse preço. Quando a gente chega nesse patamar do Daniel, é aí que o negócio ganha gosto. É aí que o negócio funciona. Eu estou trabalhando para chegar lá ainda, mas eu já consigo hoje cobrar exatamente o que eu quero que tenha valor junto ao meu nome e à minha imagem. Uma vez o Daniel me disse isso, que o nosso nome tem que chegar na sala antes da gente. Então, por isso que é tão importante a gente investir no nosso nome. Proteja o seu nome de tretas, proteja o seu nome de estar junto com nomes ruins, proteja o seu nome, blinda, a gente tem que blindar o nosso nome, para quando o nosso nome seja dito numa sala de reunião, todo mundo abra um sorriso e diga, não, esse cara, essa mulher, essa pessoa vale aquilo ali, eu quero ela junto comigo. Às vezes, 2 clientes pagam 1 ano de trabalho de outros 100 clientes. Exatamente. Mas aí, tudo isso que o Daniel está falando, amigos, isso aí são questões de jornadas de escolha. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você não é cerveja, você não é bolo de chocolate para agradar todo mundo. Então, quando você entendeu a sua hora, você entende o seu modelo de negócios. Hoje, o Daniel está no modelo boutique de negócios, né? E você pode... são milhões de modelos de negócio. Então, você entende que, olha, gente, eu vou cobrar o valor de 10 clientes para atender um e o meu foco são atender somente esses 20 clientes. Esse é o meu foco de clientes. Eu não produzo produto, conteúdo, serviço para o outro tipo de cliente. Por quê? Porque eu não tenho interesse na advocacia em massa. Até isso tem que ser definido. O seu objetivo é atender em massa, o seu tipo de peticionamento é um, o seu tipo de contratação de pessoas que vão trabalhar com você ou para você é outro. Tudo isso vai fazer muita diferença. Quando você decide que você vai trabalhar para 100 pessoas ao mesmo tempo, o tempo que você dedica para cada um é um. O nível de atenção que você vai dedicar para esses 100 clientes ao mesmo tempo é um também. Ao contrário do que você estivesse fazendo isso para 2 pessoas. Mas isso a gente tem que se posicionar em relação à cobrança. E acredite, clientes pagam, tá? E outra coisa, preço e tempo, eles são prioridade. Quando aquilo é prioridade na vida da pessoa, ela paga. Quando aquilo é prioridade na vida da pessoa, ela arranja tempo. O Dani aqui de novo. Sabes que o nicho de escrever teses para o colega advogados me tem sido muito grato? Caramba, olha isso, gente. Olha isso. Eu falo disso toda hora para vocês. Mas pode ser que o Daniel falando, vocês escutem. Nicho de mercado. Olha só, vender ideias para outros colegas. Isso também é negócio. É isso que eu falo na lojinha do Cafeína. Isso é produto. Quantas vezes um colega que está atordoado ali não estudou tudo que o Daniel estudou, mas ele quer uma tese
para aquilo ali. Isso é business, isso é negócio, isso é um produto do Daniel. Quando eu digo para vocês na construção da lojinha que vocês podem, por exemplo, ser fera em peticionamento, é porque tem muito colega que não tem especialização em peticionamento ou não quer peticionar ou não sabe. Então, por exemplo, tem gente especialista. Eu tenho uma colega que ela não é nem daqui. Ela não é nem daqui. E quando eu estou muito atolada de petição, eu mando para ela. E ela peticiona como ninguém. A petição vem pronta para mim. E eu pago pela petição. Eu faço isso todo tempo? Não, apenas quando eu estou precisando. Mas é um negócio, gente, é produto. Quando a gente entende que a advocacia é business, que a gente é uma loja, que nós temos prateleiras, que nós temos que encher com produtos, é exatamente isso que o Daniel disse. Olha o que ele está fazendo, construindo teses e montando teses para vender para os colegas. Você pode vender consultoria para os seus colegas. Você pode vender cálculos trabalhistas para o seu colega. Você não tem cliente nenhum. O seu colega advogado é o seu cliente. Por quê? Porque ele vai utilizar aquilo ali. Quantas vezes eu não terceirizo cálculos em execução? Às vezes é muita coisa. Eu não tenho mais tempo. Eu sei fazer cálculo, sei. Mas eu não tenho mais tempo para pegar contra-cheque por contra-cheque, averiguar se os índices estão todos corretos, jogar na planilha. Não tenho mais tempo. Então eu contrato e tem vários colegas fazendo isso. Olha aí, teses sob demanda, que fantástico! Dá para a gente fazer uma live só sobre isso. É exatamente isso. Teses sob demanda, petição sobre demanda, cálculos, revisão de peças. Poxa, eu estou insegura, eu faço isso. A pessoa faz a peça totalmente pronta e eu reviso, e eu cobro para fazer isso. Mas aquilo ali deixa o colega advogado extremamente satisfeito, porque ele está naquela insegurança do medo, ou não tem tempo, quando já é uma pessoa mais experiente, está sem tempo, é um caso que você nunca pescou. Ele não quer ser meu sócio, ele não me quer como parceira, mas ele quer que, com a minha experiência, eu pegue e revise aquela petição para ele. E é diferente, amigos, quando a gente começa a advogar mesmo, a gente vê que é diferente da gente simplesmente baixar um modelo e fazer igual, tá? Quando a gente tem a expertise de alguém que já está ali há muito tempo, como o Daniel está ali fazendo essas teses, a gente tem uma segurança naquilo ali, parece que a gente dá um gás assim para ir em frente, tá? Então, por exemplo, outro dia eu estava falando com uma colega de renda extra, né? E eu falei para ela, nossa, você escreve tão bem, começa a te disponibilizar para os colegas para fazer a petição. Tem muito colega aí, gente, que consegue atender e fica empilhando os clientes. Quando eu digo empilhar cliente, é que o cliente liga. Aí, é um acidente de trabalho. Tá bom. Aí deixou ali, não fez nada. É uma aposentadoria. Tá bom, deixou ali, não fez nada. É um pedido de alimentos, deixou ali, não empilhado. Empilhado, isso aí é empilhar cliente. Isso aí a gente entra naquela zona nebulosa. Eu até deixei um vídeo aí sobre essa zona nebulosa. E aí o que você pode fazer? Terceirizar. Colocar teses como encomenda. Terceirizar aquilo ali. Poxa, Aline, mas aí eu vou estar pagando o outro colega? Óbvio. Tudo aqui é business, tudo aqui é investimento. Quanto você vai ganhar caso você ganhe esse processo trabalhista, seus 30% lá no final? Você pagou quanto? 100, 200, 250, 80 reais para alguém fazer aquela petição? É negócio, você ganhou tempo, você entregou o seu negócio para o cliente e o processo é seu, você não tem sócio ali. Tá bom, gente? Amigos, a questão hoje da live que eu trouxe para vocês era esta. Acho que o meu tempo já está se encerrando por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sempre agradecendo a presença e a contribuição aqui do nosso professor Daniel. Na verdade, você pode vender tanto a escrita quanto vender as ideias da tese mesmo. Que fantástico, Dani. Fala mais pra gente aí sobre essa ideia de vender tese. Não sei se a gente ainda tem tempo. Consegue entrar, Dani, para explicar aqui pra gente o negócio de vender tese? Gostei disso aí. Quando estamos iniciando o frio na barriga, surgem todos os sentidos. Há casos... Dani, tu consegue subir aqui comigo para falar 5 minutinhos da tese? Me dá um sim aí que eu te subo aqui. Essa da tese foi fantástico. Deixa eu ver se o Dani tá aí. Dani, me dá um ok para te subir aqui comigo. 5 minutos para te falar das teses. Acho que dá tempo ainda. Bom, exatamente, Kathleen. Quando a gente está iniciando o frio na barriga, e às vezes é só uma questão de que você sabe fazer, mas parece que, olha, 1 minuto, deve estar de camisola. Exatamente, tá, Kathleen? O frio na barriga, às vezes você sabe fazer, mas precisa vir alguém dizer tá certo. Às vezes esse tá certo é o que faltava para você ir continuando. Por isso que é tão importante as consultorias, por isso que é tão importante as mentorias, tá?
Porque o mentor, ele vem e te diz assim, tá certo. O mentor não fez nada, ele não escreveu, ele às vezes trocou uma vírgula, mas a expertise dele disse para você ir em frente, e aquilo basta. Mas como é que o mentor consegue te dizer que tá certo? Depois de muita estrada, né, minha gente? É aquele negócio. Você vai me cobrar 10 mil reais para trocar esse fio? Não, eu estou te cobrando 10 mil reais para te dizer qual é o fio correto que deve ser trocado. Então, essa é a diferença do nosso serviço. Essa é a diferença da gente passar tanto tempo estudando e se especializando. Então, quer dizer, hoje tem serviços dificílimos que eu faço num período de tempo extremamente curto. Mas por quê? Porque eu já fiz por 10 anos. Opa! Bora esperar aqui. Vai, internet, vai, internet. Vai, Laredo! E aí? Aê! E aí, meu amigo, já andou com o seu cachorrinho? Pô, ela tá esperando aqui, ó. Ela tá chateada com você porque ela tá esperando aqui pra passear. Oh, bichinha. Dani, Então, fala dessas tuas teses, conta então, aí. gente, assim, presta atenção. Normalmente, essa ideia da advocacia vitrine, advocacia boutique, ela tem como consequência a construção de um nome. Então, você constrói o teu nome, e esse nome normalmente está atrelado à academia, ao fato de você estudar demais, escrever muito, e isso ganha respeitabilidade no nosso meio. Como a gente acaba ganhando respeitabilidade, tem uma série de colegas que dentro do nosso quadrado, eles, até em respeito, eles olham pra gente de forma diferente. Eles dizem, pô, se eu tiver uma matéria muito densa, em que eu vou ter rentabilidade suficiente, ao invés de arriscar a minha credibilidade própria fazendo eu sozinho e podendo apanhar, eu contrato um grande advogado, um advogado que pensa sobre isso, e esse advogado vai construir o pensamento. Aí tem aquela história, se ele quiser que eu assine junto com ele, vai ser mais caro, porque daí eu vou estar Coloca o aparecendo teu nome, junto né? com ele, colocando meu nome. Agora, se ele quiser comprar só a tese que ele encomendou e ele assina como se fosse ele, também não tem problema. Aqui não tem vaidade, Que não. fantástico. Porque muito provavelmente a tese que ele está usando vai estar disposto em um artigo científico meu, em uma publicação, por exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma live com o Dr. Maurílio Casas e nós já nos comprometemos a escrever uma edição e a pensar um modelo de dano temporal autônomo. Ou seja, a gente vai escrever provavelmente um ensaio, um livro, alguma coisa que fale sobre dano autônomo, o dano temporal com natureza jurídica de dano autônomo, não sendo dano moral ou imaterial, mas sendo dano temporal mesmo, a perda do tempo. E aí, como é que você Exato. Que desenvolve isso? fantástico. Muito livro, muita leitura, muito quebra-cabeça, constante, com frequência você está dialogando isso na academia, com os outros professores, e aí você vai construindo. E a ideia não é que você construa a verdade, porque todo mundo que conhece a verdade absoluta está mentindo para você. A ideia é que você construa possibilidades. Ou seja, construir possibilidades é sugerir uma melhoria ao direito. Assim como um dia o dano estético não existiu, não havia nenhuma teoria do dano estético, as pessoas que se dispuseram a escrever sobre isso foram construindo, construindo e virou jurisprudência. Hoje a gente tem jurisprudência do dano estético. Aqui eu estou falando especificamente do dano temporal, mas eu poderia falar de um monte de outras coisas que a gente escreve. Eu escrevo muito de constitucional, eu escrevo muito de direito civil nas relações familiares. Inclusive, eu tenho uma tese emplacada com a Leninha, Luiz Helena Simonetti, que de tão relevante nos levou ao IBDFAM. E a gente foi palestrar no IBDFAM por conta da construção da Olha que tese. legal. É uma tese que a gente criou aqui no estado do Amazonas, inclusive. E aí eu brinco com ela. Foi a primeira vez que a gente fez o juiz voltar na decisão dele 7 vezes. Ele dizia isso, isso, isso. A gente dizia, excelência, pela ordem, mas vamos tentar assim, não sei o quê. Isso nos autos. E aí o juiz retromarcha na minha decisão, realmente acata o advogado. Então, isso é legal. E aí a gente vende essa Isso ideia é muito também. lindo, cara. Isso é Não muito lindo. É isso que eu digo, necessariamente, Daniel. não necessariamente É você isso que está eu digo. vendendo na tua lojinha, como tu dizes, lá na tua lojinha de bolo, não necessariamente tu está vendendo o bolo, às vezes tu está vendendo o confeito, às vezes tu está vendendo a estética do bolo, às vezes tu está vendendo a fórmula do bolo, a receita. Então, o objetivo é que você enxergue os vários nichos de mercado e que você primeiro se coloque. Para que lado eu vou? No teu caso trabalhista, eu posso atender o trabalhador, eu posso atender a empresa, mas inevitavelmente você vai estar fadado no início a fazer os dois,
porque o que aparecer está valendo. Mas você precisa ir se colocando. E essa coisa de cobrar valores ínfimos e irrisórios, seguramente, pode parecer imediatamente que você necessita, mas não há necessidade que que tenha o direito de tomar a tua paciência. Normalmente, aquele processo mal cobrado, aquele valor mal colocado, ele vai te trazer um problema no futuro. Então é melhor você peneirar, selecionar e se valorizar enquanto profissional. Porque senão eu entro naquela ideia de que A advogado prostituição. é tudo advogado de porta de cadeia, que não merece absolutamente nada pelo Respeito. valor do seu trabalho. É um absurdo. A advocacia precisa ser respeitada cada vez mais e a gente precisa se oportunizar, se permitir, inclusive aprender com esses ensaios, cara. Você faz um trabalho sensacional. Eu acho que é isso aí mesmo, é por esse caminho. Tem muito o que fazer, tem muito o que vender, tem muito advogado que não entende do direito trabalhista, por exemplo. Então, auxiliar o direito trabalhista adequadamente para advogados que não entendem muito, eu, por exemplo, eu entendo em linhas gerais, porque eu entendo de processo civil e etc. Mas respeito muito. Eu entendo de direito constitucional, então todas as vezes que eu venço lá, que são poucas, porque eu advogo, a minha opção foi advogar para a empresa, então normalmente eu apanho. Tem mudado, mas o índice de apanhar é muito maior do que de derrota, é maior do que de vitória. E isso não te faz Mas melhor ou existe pior. vitórias dentro das derrotas quando a gente advoga para a Lógico. empresa, né? Eu te confesso assim, Sempre que digo isso. no civil eu acabo tendo uma fama de não ter perdido ainda. Mas no trabalhista, ao contrário, embora eu tenha perdido muitas vezes, os meus clientes acham que eu venci. Porque eu consegui Exato, mas reduzir a existe esse quantidade da percentual pancada. de. Existe, Sim, quando eu digo, você já entra no prédio em chamas, né? Então, quer dizer, eu vou salvar o imóvel inteiro? Absolutamente não. e você Mas o que eu imagina. consigo salvar são as pequenas vitórias dentro da porrada, né? Exatamente. Você imagina que. Como é que você pode, na derrota, ter vitória? Cara, se você diminuir o impacto de uma decisão judicial que era certa que ia ser um estrago, isso já é uma enorme vitória. Se você Quantas vezes a consegue. gente pega processo de 250 mil, o cara paga 20, 30 Exatamente, isso é sensacional. Então, se parcelado. gastou, mas pelo amor de Deus. Olha o que você. Olha, se não tivesse sido seu trabalho, quanto ele pagaria? Então, tem uma causa muito Exato. interessante que eu militei em direito tributário, que foi uma ação, até porque direito tributário é o ofício do meu mestrado, foi por onde eu comecei, penal e tributário. Uma multa que Uma foi coisa dada, fácil. pela Receita Federal, de que a empresa que recebeu essa multa, ela recebeu 50 milhões de multa, não sei se você lembra, mais ou menos em 2006, quando houve a crise aérea aqui no Amazonas, e o caos aéreo e etc. não entrava, não saía nada aqui, e essa empresa meio que contrabandeou a entrada de algumas coisas, mas eram insumos para a empresa, e é uma enorme empresa. Então, ela tinha que fazer isso, e aí a Receita Federal autuou, expediu o documento, só que a multa era de 50 milhões de reais. Então, assim, quando a gente foi trabalhar, inclusive Ibson Coelho trabalhou comigo, quando a gente foi trabalhar, que a gente Foi foi levantar em grande. consideração, a gente conseguiu de cara quebrar em 50%. Então, assim, de 50 milhões caiu para 25 milhões imediatamente. Ou seja, é muito dinheiro, mas ainda é circunstancial. E no fim das contas, a empresa fez um acordo para pagar 2 milhões dividido em 180 vezes. Ou seja, a empresa adora a gente. Essa empresa me sustenta até hoje. E ela paga, e às vezes eu não trabalho para ela, não faço absolutamente nada. Ela manda relatório, faz esse ano, você deu 3 pareceres. Mas tudo por conta daquele dinheiro no passado, entendeu? Então é a construção mesmo. Exato. E tem muita gente chateada aí porque está fazendo live há uma semana e não virou ainda um advogado de escritório boutique. A live é Amigo, a super paciência, legal. A live é super a legal, ela é paciência é importante. a alma do negócio da advocacia. Eu digo para eles, quem experimenta, por exemplo, a advocacia que você experimenta, a gente não larga mais isso, É verdade. entendeu? O pessoal E tem que eu entender ainda que a não gente vive... tô aonde eu quero. Na Ah, verdade, aonde eu quero é um pouco além, porque alia. Eu tô buscando a juntar a ciência, a educação e o direito. E eu quero debater as grandes questões da educação do direito, porque talvez isso tenha consequência na boa formação dos nossos colegas
e aí, por Exato. consequência, bons advogados, bons juízes, bons promotores. Não que eles não sejam bons, mas que às vezes eles replicam a lei, e replicar a lei não é direito, né? A gente precisa pensar a estrutura como um todo. Exato. Amigo, o Instagram vai derrubar a gente em 20 segundos, mas como sempre, a sua participação é extremamente Beijo, minha valorosa. querida. Beijo. Para Um de acordar beijo no 7, coração. 7 da manhã, pelo amor de Deus. Eu acordo às 5. 7, 7 já tomei café e já tô aqui. Hoje eu tenho uma live com o professor Cristiano Sobral, às 18 horas, lá no pessoal da OAB Jovem. Bora esperar aqui. Vai, internet, vai, internet. Vai, Laredo. Aê! E aí, meu amigo, já andou com o seu cachorrinho? Pô, ela tá esperando aqui, ó. Ela tá chateada com você porque ela tá esperando aqui pra passear. Oh, bichinha. Dani, Então, fala dessas tuas teses, conta então, aí. gente, assim, presta atenção. Normalmente, essa ideia da advocacia vitrine, advocacia boutique, ela tem como consequência a construção de um nome. Então, você constrói o teu nome, e esse nome normalmente está atrelado à academia, ao fato de você estudar demais, escrever muito, e isso ganha respeitabilidade no nosso meio. Como a gente acaba ganhando respeitabilidade, tem uma série de colegas que dentro do nosso quadrado, eles, até em respeito, eles olham para a gente de forma diferente. Eles dizem, pô, se eu tiver uma matéria muito densa, em que eu vou ter rentabilidade suficiente, ao invés de arriscar a minha credibilidade própria fazendo eu sozinho e podendo apanhar, eu contrato um grande advogado, um advogado que pensa sobre isso, e esse advogado vai construir o pensamento. Aí tem aquela história, se ele quiser que eu assine junto com ele, vai ser mais caro, porque daí eu vou estar Coloca o aparecendo teu nome, junto né? com ele, colocando meu nome. Agora, se ele quiser comprar só a tese que ele encomendou e ele assina como se fosse ele, também não tem problema. Aqui não tem vaidade, Que não. fantástico. Porque muito provavelmente a tese que ele está usando vai estar disposto em um artigo científico meu, em uma publicação, por exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma live com o Dr. Maurílio Casas e nós já nos comprometemos a escrever uma edição e a pensar um modelo de dano temporal autônomo. Ou seja, a gente vai escrever provavelmente um ensaio, um livro, alguma coisa que fale sobre dano autônomo, o dano temporal com natureza jurídica de dano autônomo, não sendo dano moral ou imaterial, mas sendo dano temporal mesmo, a perda do tempo. E aí, como é que você Exato. Que desenvolve isso? fantástico. Muito livro, muita leitura, muito quebra-cabeça, constante, com frequência você está dialogando isso na academia, com os outros professores, e aí você vai construindo. E a ideia não é que você construa a verdade, porque todo mundo que conhece a verdade absoluta está mentindo para você. A ideia é que você construa possibilidades. Ou seja, construir possibilidades é sugerir uma melhoria ao direito. Assim como um dia o dano estético não existiu, não havia nenhuma teoria do dano estético, as pessoas que se dispuseram a escrever sobre isso foram construindo, construindo e virou jurisprudência. Hoje a gente tem jurisprudência do dano estético. Aqui eu estou falando especificamente do dano temporal, mas eu poderia falar de um monte de outras coisas que a gente escreve. Eu escrevo muito de constitucional, eu escrevo muito de direito civil nas relações familiares. Inclusive, eu tenho uma tese emplacada com a Leninha, Luiz Helena Simonetti, que de tão relevante nos levou ao IBDFAM. E a gente foi palestrar no IBDFAM por conta da construção da Olha que tese. legal. É uma tese que a gente criou aqui no estado do Amazonas, inclusive. E aí eu brinco com ela. Foi a primeira vez que a gente fez o juiz voltar na decisão dele 7 vezes. Ele dizia isso, isso, isso. A gente dizia, excelência, pela ordem, mas vamos tentar assim, não sei o quê. Isso nos autos. E aí o juiz retromarcha na minha decisão, realmente acata o advogado. Então, isso é legal. E aí a gente vende essa Isso ideia é muito também. lindo, cara. Isso é Não muito lindo. É isso que eu digo, necessariamente, Daniel. não necessariamente É você isso que está eu digo. vendendo na tua lojinha, como tu dizes, lá na tua lojinha de bolo, não necessariamente tu está vendendo o bolo, às vezes tu está vendendo o confeito, às vezes tu está vendendo a estética do bolo, às vezes tu está vendendo a fórmula do bolo, a receita. Então, o objetivo é que você enxergue os vários nichos de mercado e que você primeiro se coloque. Para que lado eu vou? No teu caso trabalhista, eu posso atender o trabalhador, eu posso atender a empresa, mas inevitavelmente você vai estar fadado no início a fazer os dois, porque o que aparecer está valendo. Mas É. você precisa ir se colocando. E essa coisa de cobrar
valores ínfimos, irrisórios, seguramente, pode parecer imediatamente que você necessita, mas não há necessidade que tenha o direito de tomar a tua paciência. Normalmente, aquele processo mal cobrado, aquele valor mal colocado, ele vai te trazer um problema no futuro. Então é melhor você peneirar, selecionar e se valorizar enquanto profissional. Porque senão eu entro naquela ideia de que A advogado prostituição. é tudo advogado de porta de cadeia, que não merece absolutamente nada pelo Respeito. valor do seu trabalho. É um absurdo. A advocacia precisa ser respeitada cada vez mais e a gente precisa se oportunizar, se permitir, inclusive aprender com esses ensaios, cara. Você faz um trabalho sensacional. Eu acho que é isso aí mesmo, é por esse caminho. Tem muito o que fazer, tem muito o que vender, tem muito advogado que não entende do direito trabalhista, por exemplo. Então, auxiliar o direito trabalhista adequadamente para advogados que não entendem muito, eu, por exemplo, eu entendo em linhas gerais, porque eu entendo de processo civil e etc. Mas respeito muito. Eu entendo de direito constitucional, então todas as vezes que eu venço lá, que são poucas, porque eu advogo, a minha opção foi advogar para a empresa, então normalmente eu apanho. Tem mudado, mas o índice de apanhar é muito maior do que de derrota, é maior do que de vitória. E isso não te faz Mas melhor ou existe pior. vitórias dentro das derrotas quando a gente advoga para a Lógico. empresa, né? Eu te confesso assim, Sempre digo isso. no civil, eu acabo tendo uma fama de não ter perdido ainda. Mas no trabalhista, ao contrário, embora eu tenha perdido muitas vezes, os meus clientes acham que eu venci. Porque eu consegui Exato, mas reduzir a existe esse quantidade da percentual pancada. de. Existe, Sim, quando eu digo, você já entra no prédio em chamas, né? Então, quer dizer, eu vou salvar o imóvel inteiro? Absolutamente não. e você Mas o que eu imagina. consigo salvar são as pequenas vitórias dentro da porrada, né? Exatamente. Você imagina que. Como é que você pode, na derrota, ter vitória? Cara, se você diminuir o impacto de uma decisão judicial que era certa que ia ser um estrago, isso já é uma enorme vitória. Se você Quantas vezes a consegue. gente pega processo de 250 mil, o cara paga 20, 30, Exatamente, isso é sensacional. Então, se parcelado. gastou, mas pelo amor de Deus. Olha o que você. Olha, se não tivesse sido seu trabalho, quanto ele pagaria? Então, tem uma causa muito Exato. interessante que eu militei em direito tributário, que foi uma ação, até porque direito tributário é o ofício do meu mestrado, foi por onde eu comecei, penal e tributário. Uma multa que Uma foi coisa dada, fácil. uma multa que foi dada pela Receita Federal, de que a empresa que recebeu essa multa, ela recebeu 50 milhões de multa, não sei se você lembra, mais ou menos em 2006, quando houve a crise aérea aqui no Amazonas, e o caos aéreo e etc. não entrava, não saía nada aqui, e essa empresa meio que contrabandeou a entrada de algumas coisas, mas eram insumos para a empresa, e é uma enorme empresa. Então, ela tinha que fazer isso, e aí a Receita Federal autuou, expediu o documento, só que a multa era de 50 milhões de reais. Então, assim, quando a gente foi trabalhar, inclusive Iveson Coelho trabalhou comigo, quando a gente foi trabalhar, que a gente Foi foi levantar em grande. consideração, a gente conseguiu de cara quebrar em 50%. Então, assim, de 50 milhões caiu para 25 milhões imediatamente. Ou seja, é muito dinheiro, mas ainda é circunstancial. E no fim das contas, a empresa fez um acordo para pagar 2 milhões dividido em 180 vezes. Ou seja, a empresa adora, gente. Essa empresa me sustenta até hoje. E ela paga, e às vezes eu não trabalho para ela, não faço absolutamente nada. Ela manda relatório, faz esse ano, você deu 3 pareceres. Mas tudo por conta daquele dinheiro no passado, entendeu? Então é a construção Exato. mesmo. Exato. E tem muita gente chateada aí porque está fazendo live há uma semana e não virou ainda um advogado de escritório boutique. A live é Amigo, super legal. A live é super a legal, ela é paciência é importante. a alma do negócio da advocacia. Eu digo para eles, quem experimenta, por exemplo, a advocacia que você experimenta, a gente não larga mais isso, É verdade. entendeu? O pessoal E tem que eu entender ainda que a não gente vive... estou aonde eu quero. Na verdade, Ah, aonde eu quero é um pouco além, porque alia. Eu tô buscando a juntar a ciência, a educação e o direito. E eu quero debater as grandes questões da educação e do direito, porque talvez isso tenha consequência na boa formação dos nossos colegas, e aí, por exato. consequência, bons advogados, bons juízes, bons promotores. Não que eles não sejam bons,
mas que às vezes eles replicam a lei, e replicar a lei não é direito, né? A gente precisa pensar a estrutura como um todo. Exato. Amigo, o Instagram vai derrubar a gente em 20 segundos, mas como sempre, a sua participação é extremamente Beijo, valorosa. minha querida. Beijo. Para de Beijo acordar no 7, coração. 7 da manhã, pelo amor de Deus. Eu acordo às 5. 7, 7 já tomei café e já tô aqui. Hoje eu tenho uma live com o professor Cristiano Sobral, às 18 horas, lá no pessoal da OAB Jovem.